aprendizado. Muitas vezes Deus ele nos põe à prova para forjar o nosso caráter, para nos capacitar, para nos tornar cada vez melhores. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem está com a Bíblia aí? Ficou tudo na minha bolsa. Mas eu quero compartilhar com vocês e compartilhar com a igreja e deixar para vocês assim, olha, tenham a Bíblia na cabeceira de vocês e tenham esse capítulo especificamente como leitura de cabeceira, porque é vivendo dessa forma que você consegue realmente manter essa paz, essa plenitude que foi entregue por Deus a nós nesse final de semana, né? Porque o nosso grande desafio agora é manter, é guardar, é preservar tudo aquilo que nós recebemos e ter fome, ter sede de buscar ainda mais, para cada dia o Senhor se revelar ainda mais para nós, para que a cada dia nós venhamos ter mais comunhão, mais intimidade com Ele. Esse é o nosso desafio daqui para frente. E tudo o que acontece é um aprendizado. Nada acontece conosco sem a permissão de Deus. Tudo é para nos ensinar. Tudo. Amém? Amém. Quem tiver com a Bíblia aí, vamos lá no livro de 1 Coríntios 13. Esse capítulo da Bíblia tem me acompanhado desde o ano de 2007, quando eu passei pelo encontro. Quando eu estive sentado aí como vocês, né, ouvindo, e Deus pegou uma buchinha e me lixou e ralou daqui, tirou a escama dali e mexeu. Desde essa época que esse capítulo ele me acompanha. E sempre eu estou lendo ele, para cada vez eu estar me fortalecendo mais. Amém? 1 Coríntios 13, é todo o capítulo 13. Vamos lá, gente. Quem encontrou, diga célula. Quem está sem Bíblia, diga misericórdia. Misericórdia. Nossa. Mas amém. Eu vou ler para vocês, a gente vai acompanhar e vai entender direitinho, amém? Amém. Glória a Deus. O amor é um dom supremo. O amor é um dom supremo. Quantas letras tem o amor? 4. Quantas letras tem o nome, tem a palavra Deus? 4. Vocês conseguem associar? Amor, Deus, amor, é a mesma coisa. A palavra do Senhor, ela fala assim, que quem não ama, quem não conhece o amor, não conhece a Deus. É preciso primeiro amar, para que nós venhamos conhecer de fato e de verdade a Deus. Então a essência, o segredo, está no amor. Amém? E olha aqui o que fala, né, o livro de Coríntios. Ele fala assim, ó, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Caminho excelente, forma de viver, decisão de vida, né? Caminho a traçar. E ele fala, um caminho excelente. Aí ele começa, ó, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, e não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, cessará. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará.
Porque em parte, olha, prestem atenção, aqui está a revelação, hein? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Eu vou parar um pouco aqui. Olha o que o Senhor fala, ó. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que virá sobre nós que é perfeito? Quando Jesus voltar, a parte da carne, os desejos humanos, as situações carnais, tudo isso será aniquilado. Nada disso serve. No reino do Senhor, nada disso entra. Nenhum desejo humano, nenhum sentimento carnal não é aproveitado aí. Nada disso nós não vamos levar. Nós vamos levar, sim, a essência do amor. E aí, olha como ele continua aqui, ó. Pois também se... Opa. É o 11. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quando nós nascemos, né, uma criança, você olha uma criança, é impossível você enxergar algum tipo de maldade numa criança. É impossível você enxergar algo de ruim. A criança ela é pura, a criança ela é doce, né? E quando nós somos meninos, nós conseguimos sentir de fato e de verdade o amor de Deus. Nós conseguimos amar com sinceridade, sem ressalva. Mas quando nós vamos chegando à idade adulta, aquela questão de eu sou, eu posso, eu faço, né? E aí você vai esquecendo da tua essência, você vai esquecendo da pureza do menino, da simplicidade do menino. E aí a gente tende a começar a formar em nós uma visão própria. E quando a gente forma uma visão própria, o que a gente faz? A gente afasta literalmente o Espírito Santo de Deus. A gente cria uma separação com Ele. E aí nós não enxergamos mais Ele. Aí ele continua falando aqui, ó. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior é o amor. Quando a gente começa a enxergar as coisas como um espelho, é um grave sinal de que o amor de Deus, ele não está tão latente no nosso coração como é necessário. Aí, se eu tenho um defeito, a minha tendência é enxergar esse defeito no outro. Aí, de repente, o Gabriel tem um comportamento muito semelhante ao meu. E eu vou ficar muito incomodada. Toda vez que ele chegar perto de mim, que ele falar e que ele agir com esse comportamento, eu vou ficar irritadíssima. E eu vou começar a criticar o comportamento dele. Só que esse comportamento é algo que eu faço. Mas eu vejo como um espelho. Eu enxergo nele e eu não consigo enxergar em mim. Por quê? Porque eu perdi a inocência de menino. Eu perdi a pureza de menino. E aí eu pego todos os meus defeitos, jogo todos nas costas e começo a ver tudo como um espelho. A razão humana, ela é um divisor de águas entre o amor de Deus. O amor humano, ele não chega nem perto do que é o amor de Deus. Pelo contrário, o amor humano, ele é desequilibrado e muitas vezes ele causa desastres. Então, assim, nós precisamos em tudo colocar o amor de Deus e fortalecer o nosso espírito. Porque quando o nosso espírito está forte, a nossa carne ela tem que obedecer. Se ela de repente ela se ira, se ela de repente ela tem uma atitude assim contrária ao amor de Deus, a gente automaticamente, o espírito está fortalecido. Você vai lá e fala, ó, fica quieta aí, cala a boca que agora não é hora de falar. Controla. E aí você domina sobre a alma, você domina sobre as tuas emoções. E aí você adquire o quê? Você adquire domínio próprio. Aí nós vamos lá no livro de Gálatas, onde ele fala, né, das virtudes do Espírito Santo.
que é mansidão, é domínio próprio, é bondade, é benevolência, é amor, é tudo de bom, é tudo que traz paz, né? Então assim, o que essa palavra nos ensina? Antes de você ter razão, prefira ter paz. Antes de você ter razão, busque a paz. Porque quando você busca a paz, você vive de fato e de verdade o amor de Deus, né? Quando nós canalizamos a nossa vida em Deus, mas não de vez em quando, não só quando a gente está bem emocionalmente, mas nos momentos ruins também, nos momentos difíceis, a gente canaliza, né, a nossa vida ao amor de Deus, aquela situação ela passa e ela não causa nenhum dano a nós. Ela não causa dano, porque ali o amor imenso do Senhor, Ele está ali interagindo conosco, Ele está vendo que a gente está passando por uma dificuldade, mas Ele vem, Ele alivia, Ele faz a coisa acontecer, e depois você para e você olha e você fala assim, nossa, né, toda essa situação, todo esse problema, e olha, parece que não foi nem eu que resolvi, passou assim tão rápido, tão fácil, né? Mas não foi mesmo, porque foi ali o Espírito Santo de Deus agindo e solucionando e te trazendo uma saída e te indicando uma solução. Mas isso só é possível quando a gente está continuamente em conexão com Ele. Ele está sempre olhando a nossa vida, Ele está sempre nos acompanhando, sempre pronto para trazer uma palavra de amor, sempre pronto para nos confortar em tudo aquilo que nós necessitamos. Mas muitas vezes nós viramos as costas para Ele. Por um sentimento emocional, por uma dificuldade, nós viramos as costas para Ele. E aí a gente fala, Jesus, fica aí agora, fica aí que eu estou com um problema sério aqui, eu preciso resolver esse problema. E a gente sai em sentido contrário e vai tentar resolver o problema sozinho. Aí quebra a cara, aí sofre, aí toma decisões erradas, aí depois vai lá e dobra o joelho e fala, Senhor, mas por que tudo isso acontece comigo? Parece que eu nasci para sofrer, parece que eu nasci para dar cabeçada, mas a gente não vê que muito das nossas decisões nós fazemos e nós não perguntamos para Deus, a gente faz, né? Então a gente precisa aprender em tudo, colocar Deus à frente, em tudo, né? Que é o que essa palavra fala, colocar o amor de Deus. Porque se a gente não coloca o amor de Deus, o que acontece? A gente corre o risco de perder a bênção. Se eu, nessa aprovação que eu tive essa semana, esse final de semana, como responsável pelo encontro, responsável para levar vocês e levar vocês bem, não causar nenhum transtorno, né? Porque a obra de Deus a gente tem que fazer e fazer com excelência. Vocês imaginam se eu perdesse o equilíbrio? Se eu fosse dominada pela raiva, o que eu ia fazer? Eu ia prejudicar a minha vida e ia comprometer a vida de vocês também. Olha que coisa séria. Muitas vezes nós fazemos isso dentro da nossa casa, com a nossa família. Né? Às vezes uma situação boba e a gente, né, cai no desequilíbrio, assim, você acaba comprometendo a tua paz e compromete a paz dos que estão ao nosso redor. Então a gente precisa estar muito atento, sempre vigilante. Veio uma situação, opa! Né? É espírito de ousadia, é espírito de valentia. Eu vou dominar sobre isso, eu vou vencer. E o que vai estar à frente comigo é o amor de Deus. O amor de Deus, Ele não te deixa lançar palavras contrárias. O amor de Deus, Ele não te deixa magoar ninguém. O amor de Deus, Ele te protege de ser magoado. Porque quando alguém lança uma palavra contra você, você automaticamente perdoa. Você fala, Senhor, né, perdoa. Esquece, deixa pra lá. Porque você está blindado, o teu coração está blindado, ali está cheio do amor de Deus, está transbordando. Gente, essa revelação do amor de Deus, eu gostaria, assim, sabe, de conseguir realmente passar isso para a igreja, de forma que vocês consigam entender a experiência que eu tive. E foi, assim, algo muito lindo. Quando eu estava assistindo o filme de Jesus Cristo, A Paixão de Cristo, eu já tinha assistido várias vezes. Se perguntar, eu conheço ele de ponta a ponta. Só que, nesses últimos tempos, eu assisti A Paixão de Cristo e me tocou muito. E olha que interessante, a minha televisão travou bem ali, né? E eu voltava e acabei pegando essa passagem e fixei nela. Jesus, Ele esteve aqui na Terra como humano. Ele sentia dor, Ele sentia fome, Ele sentia frio. Ele estava aqui na condição de humano, mesmo sendo
apedrejado. As pessoas arrancavam pedaços da carne dele, assim, chicoteando ele. Barbarizaram com ele, né? E não contentes, pegaram ele na cruz e penduraram lá, para deixa eu morrer aí. E o que Jesus fez? Mesmo lá na cruz, agonizando, já nos últimos momentos de vida. Ele olhou para o céu e falou assim: Pai, perdoa essas pessoas, porque eles não sabem o que estão fazendo. Gente, vocês querem amor maior do que isso? Quer prova de amor maior? Com toda a dor, com todo o sofrimento dele, ele não disse uma palavra. Ele não foi capaz, sabe, de xingar ninguém. E ele teria direito de falar se ele quisesse. Porque ele estava sendo injustiçado, ele ali era Deus. Mas ele não lançou uma palavra contrária para ninguém ali. Ele disse: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Então, quem somos nós para condenar ou para criticar alguém quando tem uma atitude errada conosco? Se o próprio Jesus, ele não nos condena, ele não condenou aquelas pessoas e ele não nos condena nunca. Pelo contrário, ele está pronto para nos absorver, está pronto para nos purificar, está pronto para nos tratar, está pronto para perdoar todos os nossos pecados. E a palavra de Deus fala assim: quando ele perdoa, ele esquece, ele apaga. Não fica mais. O inimigo que está ali, sem lugar da nossa mente, já está ali. Mas se nós vivermos de fato, de verdade, a palavra de Deus, aquilo foi apagado e não existe mais, acabou. É dali para frente. Então é essa determinação, é essa convicção que nós temos que ter. Amém? E o amor é para ser vivido. Amar não é amar simplesmente aquela pessoa que ela é legal com você, aquela pessoa que ela está sempre pronta para ajudar, aquela pessoa que ela não fala nada contrário, ela fala só o que você quer ouvir. Aquela pessoa que você fala: poxa, eu amo, né? Não é assim. Nós precisamos aprender a amar aqueles que estão na nossa vida, que são problemáticos, aqueles que são assim, um pé no saco. É esses que nós precisamos aprender a amar. É a esses que nós precisamos levar o amor de Deus, para que eles venham de fato ser tratados. E nós também. Quando a gente decide, antes de ter razão, ter paz, tudo na nossa vida se transforma. O encontro foi maravilhoso, não foi tremendo? Tremendo. Não foi? No encontro nós estávamos o quê? Em paz. No encontro o amor de Deus, ele passava por aquele sítio e todos estavam contagiados pelo amor de Deus. É impossível viver isso aqui fora? Não é. Não é. Se a gente decidir, se a gente tomar uma decisão e falar: é isso que eu quero para a minha vida, é possível. É possível viver. Mas nós precisamos ter força. Nós precisamos fazer o nosso esforço. Lutar contra os nossos sentimentos, lutar contra a nossa razão. E fazer o que é correto diante da palavra de Deus. Viver o amor de Deus de fato, de verdade. Amém? Estar sempre prontos a perdoar, sempre prontos a liberar perdão e sempre prontos a pedir perdão, com a certeza de que o Senhor perdoa e o Senhor limpa o pecado, porque a gente precisa andar para frente. A gente não tem como pegar atalho e não tem como voltar para trás. A gente tem que ir, seguir a Deus, andar nos caminhos do Senhor, é andar para frente. Por que a gente fala caminhos do Senhor? Por que a gente fala isso? Quem avisa? Por que caminho? Por que todo mundo fala: eu preciso andar nos caminhos do Senhor? É o que ele seguiu? Uma direção, é isso mesmo. Um caminho é uma direção, é uma orientação que você recebe e aí você caminha nesse foco. É você ter um objetivo, é você ter um norte, né? E se você tem uma direção que foi dada, não tem como você pegar atalho. Se você pegar atalho, você corre o risco de se perder. Você tem que seguir em linha reta, é a direção, né? Se você pegar o mapinha lá do Google, que ele te dá a direção que você tem que seguir para um determinado lugar que você não conhece, se você inventar de começar a pegar atalho no meio do caminho, você não chega no destino. Porque aí você perde o fio da meada ali e acabou. Então, assim, direção é viver a palavra de Deus e seguir em linha reta. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Coloca o louvor tema do encontro aí, amado, por favor. Pessoal, o amor de Deus, ele nos conduz.